ouviu alguma coisa, ou do Vian ou do Cassie, que o pensamento que veio na sua mente foi o seguinte: meu, isso é fora da realidade. Não, ele está falando um negócio, mas é fora da caixinha. Isso aqui não se aplica. Alguém teve já esse pensamento durante esse tempo? Legal. Eu não estou sozinho aqui. Eu estou contando isso para você só para dizer o seguinte: eu conheci esse treinamento há um tempo atrás e eu estava sentado ouvindo quando o Cassie compartilhou uma situação, e a situação era uma situação hipotética, mas era uma pergunta como essa que ele fez agora aqui. E a situação era o seguinte: a sua filha é uma adolescente e tal, e um amigo seu vê a sua filha num shopping e liga para você e fala: eu vi a sua filha no shopping com o namorado dela. Só que você não sabe que a sua filha tem um namorado. Ela não falou nada isso para você. E aí, o teu amigo te informa de que ela está lá de mão dada, abraçada com o rapaz e tudo. A pergunta dele foi: o que é que você faz? O que você faria? E aí tivemos algumas respostas. Eu compraria uma arma, mataria o camarada, bateria na minha filha, coisas desse tipo assim. E aí ele deu a versão ou a resposta que ele faria. O que ele faria? Ele disse o seguinte: eu ligaria para o pai do rapaz e perguntaria para o pai do rapaz o seguinte: você ensinou, ou como é que você treinou o seu filho para dar o primeiro beijo dele? Porque eu quero saber se ele está preparado para namorar a minha filha. Essa foi uma pergunta que eu pensei: esse camarada está fora do planeta. Não existe isso aqui. Você ligar para o pai, porque eu fiquei pensando no que iria acontecer. Se eu ligasse para o pai ia falar: hã? Você está perguntando como é que eu treinei meu filho para beijar? Meu, cuida da sua cabra, porque o meu bode está solto. É isso que ele ia falar. Se vira, velho. Muito bem. Mas essa pergunta desencadeou um processo na minha casa de conversas a respeito sobre isso. E eu comecei a ver que eu precisava treinar o meu filho para que ele fosse alguém que também pudesse beijar alguém. E por causa dessa conversa, não foi isso que eu disse para o meu filho, mas por causa dessa conversa, meu filho resolveu que se um dia ele fosse namorar, e quando ele começasse a namorar, ele não iria beijar. Porque ele tinha entendido que o beijo, no contexto que o mundo tem hoje, é uma coisa que esquenta demais, ia ser difícil ele segurar as questões físicas do namoro. Pois bem, meu filho conheceu uma moça, durante 2 anos ficou orando, sem falar para ela que gostava dela. No final desses 2 anos, ele falou para ela que gostava dela, e no dia que ele disse que gostava dela, ele pediu ela em casamento. Ela contou para ele que fazia 2 anos que gostava dele, que estava orando por ele, que ninguém mais sabia a não ser a família dela. Quando ele pediu ela em casamento, eles decidiram que iriam casar, ficaram durante 1 ano, não namorando, porque ele falou: nós vamos continuar do mesmo jeito, sem contato físico. E o primeiro beijo que eles deram foi quando o pai dela e eu anunciamos no casamento que eles agora eram marido e mulher. Primeiro beijo da vida do meu filho, primeiro beijo da vida da minha filha. Vocês não imaginam a alegria e a satisfação minha e da minha esposa em experimentarmos isso. Um negócio sensacional. E eu dou graças a Deus pela vida do Cassie e esses ensinamentos que nós estamos tendo aqui. Porque sabe qual é o nosso maior problema, irmãos?
nós estamos com dificuldade de crermos nessa frase que ele falou. O mundo está indo assim e nós temos que ir assim. Nós temos que criar uma cultura de novo, porque nós evangélicos nos misturamos tanto com o mundo que hoje nós não conseguimos identificar mais quem somos nós e quem é o mundo. Mas nós precisamos, e eu estou só dando esse testemunho para você, para animar você, para dizer, a Bíblia continua valendo. E é possível a gente ter famílias hoje com uma história totalmente diferente do que está acontecendo com jovens por aí. Que Deus continue abençoando e usando a vida desses homens aqui para falar aos nossos corações. Amém? Amém. Que é assim. Ótimo. Okay, good. 45 minutes, 45 minutos then we have lunch. e aí o almoço. So, shall we have a good 45? Vamos ter uns ótimos 45 minutos? All good? Do that. All right. Okay. Okay. You want to play a game again? Querem jogar um jogo de novo? No, okay. Não? Okay. Tá bom. All right. Now we finish with talking about how to create moral authority, how to build. Então a gente vai encerrar Develop. falando sobre como a gente desenvolve Develop ou moral constrói authority. essa autoridade moral. Okay, and for that, Para isso, there are 5 very important things how to develop moral há authority. 5 coisas importantes aqui de como desenvolver essa autoridade moral. So we saw in the first session what is moral A authority gente viu na primeira sessão o que é do the autoridade right moral, thing fazer a coisa at certa the right time no momento certo, for the right reason. pela razão certa. Okay, but now we talk about how to develop moral authority. Agora a gente vai falar sobre como desenvolver essa autoridade moral. So the first thing, obviously, moral authority comes from the Word of God, to be Então, saturated by the Word of God. Primeira coisa, obviamente, vem da palavra de Deus, de ser saturado da palavra de Deus. I don't know if you know this. Eu não sei se vocês sabem, They did research foi feita uma pesquisa to find out when does the Bible really impact lives. Foi feita uma pesquisa para saber onde que a Bíblia realmente impacta a vida. And the research shows that if you read your Bible 4 times a week, E a pesquisa mostra que se você ler a sua Bíblia 4 vezes na semana, then it impacts your life. então ela vai impactar a sua vida. Less than 4 times, Menos de 4 vezes, very little impact. quase nenhum impacto. 1 or 2 times a week, 1 ou 2 vezes na semana, zero impact. sem nenhum impacto. Okay, next research. Na próxima pesquisa, How many times do people read their Bible? foi feita a pesquisa para saber quantas vezes as pessoas realmente leem a Bíblia. 90% of all Christians read their Bible 90 pessoas, less than 2 times a week. 90% das pessoas, dos cristãos, leem a Bíblia menos de Less than 2 times a week. menos de 2 vezes na semana. Which means the Bible has almost no impact Quer dizer que a Bíblia quase não está tendo nenhum impacto in the lives of Christians na vida now. dos cristãos hoje em dia. This is sad, huh? Triste, né? This is the George Barna Institute that did the research. É o Instituto George Barna Really, que really fez bad. essa pesquisa. So that's why when you speak to people that call themselves Christians, Então é por isso que quando você conversar com pessoas que se chamam cristãos, you cannot hear that their thinking comes from the Bible. você consegue ouvir que o pensamento deles não vem da Bíblia. No. The Bible is just sometimes used A Bíblia é usada às to vezes help them a little bit, to encourage them. para ajudá-los a se sentir um pouco mais encorajados. So please, Então, por favor, you are a father você é um pai of a child de uma criança that you have to train the child e você tem que treinar a on how criança to really live em from this como word of God. viver a partir da palavra de Deus. Now, it was so beautiful Então foi muito lindo when our adopted daughter came to our house. quando a nossa filha adotiva veio para a nossa casa. She had no example of how to read the Bible. Ela não tinha exemplo nenhum de como ler a Bíblia, No, zero in her nenhum, life zero, for 15 years. por 15 anos.
But then, and this was amazing, E aí, então, isso foi maravilhoso. she saw my 18-year-old daughter. Ela viu a minha filha de 18 anos. So she was 15, and the Ela other tinha one 15 18. e a outra tinha 18. She saw my 18-year-old daughter every morning Então ela viu minha filha de 18 Take anos the Bible, toda manhã pegar a Bíblia, sit in the garden sentar no jardim and study the e Bible. estudar a Bíblia. So just 3 weeks later, Então, só apenas 3 semanas depois, I saw this adopted daughter eu vi a minha filha adotiva Take the Bible in the pegar a morning, Bíblia dela, go to the ir garden para o jardim and study the e Bible. estudar a Bíblia. She followed the example Ela of, seguiu o exemplo sister. da irmã mais velha. that's brilliant. Isso é brilhante. You want that. Você quer que isso aconteça. But how can you get your children to really love the Mas Bible? como é que você consegue com que suas crianças amem a Bíblia? Please, Por favor. don't train them to Por favor. do the right things, Não treine-os a fazer as coisas certas, but with the wrong reasons. mas com os motivos errados. So don't tell them, hey, you must read your Bible. Então não fala para eles, você tem que ler a sua Bíblia. It's good for you. É bom para você. No, don't do that. Então, por favor, não faça isso. You must have a different approach. Você tem que ter uma aproximação diferente. This is the book of life. Esse é o livro da vida. So you testify. Wow. Então você tem que testemunhar sobre ela. This morning, Nossa, nessa manhã Jesus Jesus spoke to me and he falou said to comigo me e me disse the following. o seguinte. Then your child will say, hey, E aí a sua criança vai falar, does Jesus speak to you that you can hear? Jesus fala contigo que você No, consegue no, no. escutar? Not Não, não, like não. this. Não desse jeito. Like this he speaks to me. Ele fala aqui na palavra. But you must always, when you open the Bible, Mas toda vez que você abrir a Bíblia, você precisa read it as if someone is speaking to you. ler como se alguém estivesse falando com você. So that you can say in the house, what did Jesus say to you Então this você vai morning? poder dizer na sua casa, o que foi que Jesus falou What did Jesus contigo say to hoje? you this morning? So when you do the training Então, quando você estiver fazendo treinamento for fathers, para pais, please don't give them a complex way of studying the Bible. por favor, não entrega para eles uma maneira complexa de estudar a Bíblia. Give them a simple way. Dê uma maneira simples. You just do this on a piece of paper. Você faz essas 3 setas num pedaço de papel. When you read, Quando você ler, you read what the Bible says about the triune God, você lê o que a Bíblia está falando sobre Deus, Father, Son, Holy Spirit. o Pai, o Filho e o Espírito And Santo. then you write something down. If E aí it says você something. escreve algo se algo for dito naquele texto. And you praise God for that. E aí você louva a Deus por isso. Then what does the Bible say about new life? E aí você vê o que a Bíblia diz sobre a vida nova, nova vida. How we can live a new life. Como a gente pode viver uma vida And nova. you write it down. E aí você escreve. And then this one is 2 things. E aí a seta do meio são 2 coisas. Say and do. Faça e fale. And that's all. E é isso. It's so simple. Muito simples. This is how you do Bible study. É assim que você deveria fazer o estudo bíblico. What does the Bible tell me what I can say to someone O que a Bíblia fala que eu posso falar para alguém and what I should do today? e o que eu deveria fazer hoje. Read the Bible like this, Leia a Bíblia dessa forma, because this is the living word of God. porque essa é a palavra viva de Deus. So not the ritual, read Não é and um pray. ritual de Não. ler e orar. Let the Bible be integrated in your life. Deixe que a vida seja integrada na sua vida. You understand that? Deu para entender? All right. There's a Yes, question. okay. How do we apply that to a 2-year-old kid, a kid that still doesn't read or don't understand? Small ones? Yeah. Small ones. The small ones, stories. Então, as menores histórias. Stories, so you tell the Bible story Então você conta a história bíblica, because they love stories porque eles amam história and they remember stories. e eles se lembram de histórias. So there was a man. Então, tinha um homem He walked down the road que ele andava pela estrada and then he saw, e aí ele viu whoa, someone was injured. alguém estava machucado. But he think, no, Aí ele pensou, ixi, I don't have time. mas eu não tenho tempo, I have to go to the church. eu tenho que ir para a igreja. So we went to the church. E aí ele foi para a igreja. And then another man came. Aí um outro homem And he apareceu saw, whoa, e ele viu, nossa, hey, man, homem machucado, very badly injured. muito machucado. But no. Espera, não, I have a meeting at the eu church. tenho uma reunião na igreja, I cannot attend. não posso ajudar. And then there's a third guy. E aí that came. apareceu um terceiro homem And he saw. e ele olhou And suddenly, e aí de repente
I have many things to Nossa, do. eu tenho muitas coisas para fazer. This is not important. Isso não é importante, Because love is important. porque o amor é I importante. want to love him Eu quero amar essa by pessoa, taking care of him. ao cuidar dela. Then he went to him. E aí ele foi para a He picked him pessoa, up. pegou ele, He put him in his own car. colocou no seu próprio carro. It was not a car, it No- was a donkey then. Era um jumento na época, Put him on the mas donkey. colocou no jumento. And he took care of him. E aí ele teve And he put cuidado him com in ele, a hotel. colocou num hotel. He said, I will pay for Eu vou you. pagar por ele. So, you know what? Então, você This morning entende? I read about this guy. Essa manhã eu li sobre esse homem. And I thought, E eu pensei, maybe today talvez hoje there will be people that need me. haja pessoas que vão precisar de mim. I have to take care of them E eu today. tenho que cuidar delas hoje. And you, my child, E você, meu filho, what o do you think? que você acha? Should we do that? Será que a gente deveria fazer Yeah, isso? Sim. great. Ótimo. Let us pray and ask Jesus Então vamos orar e pedir para Jesus to help us. para nos ajudar. That was Luke chapter 10. Esse é o capítulo 10 de Lucas. Got it? Entendeu? And the next day, there was a blind E man. no próximo dia, tinha um homem cego. Do you understand? Deu para entender? Make the Bible alive, man. Faça com que a Bíblia ganhe vida. This is life, this man. This is life. É vida essa Bíblia. Don't be heavy. Não seja pesado. Bible is not heavy. The A Bible Bíblia is não é life. pesado. A Bíblia é vida. Life. Right? Certo? Good. Great. Okay. But Mas, close your eyes. feche seus olhos. Close your eyes. You cannot look. Feche seus olhos. Don't Você não look. pode olhar. Your eyes will fall out if you look. The eyes will pop out if they look. Ah, se vocês olharem, seus olhos vão pular dos seus olhos, para fora da sua cabeça. Okay. Feche os olhos. Now, put up your hand. Coloca, If- levanta a sua mão se If wait. If you pray with your wife every day. você ora com a sua esposa Don't look. todo dia, levanta a mão. Don't look. Não olha, só levanta a mão. Okay, put down your hand. Pode baixar, Put down your hand. Okay. Now, open your eyes. pode abrir seus olhos. Okay. Guys, listen now. Escuta, Please por favor, pray with your wife every day. ore com sua esposa todos os dias. Please. Por favor. Research shows Pesquisas comprovam this is the most important thing que essa é a to, coisa mais importante para to se fazer. protect the marriage Para against divorce. proteger o casamento contra divórcio. Every day. Todo dia. Please Por make that a favor, serious commitment. Faça esse compromisso sério. You will not eat Você não vai comer if you do not pray with your se wife. você não orar com sua esposa. All right? Certo? Please start. Por This is a favor. small thing. É uma coisinha pequena para começar. You can pray for 2 minutes. Pode orar por 2 minutos, Fine. 5. Pray with your wife every day. Tá ótimo. Ore com sua esposa. I dia. study the Bible with my wife Eu every day. estudo a Bíblia com minha esposa todo dia. This is the one thing Essa é uma coisa that when I'm away from home, que eu, quando I estou miss fora de most. casa, eu sinto Just maior falta. to read the Bible, Somente ler a and Bíblia pray com minha with my esposa wife. e orar com ela. it's amazing what happens É incrível o que acontece when you pray with your wife quando every você day. ora com sua esposa todo dia. So, got it? Então, deu para entender? Got it? Then your children will believe Daí os seus filhos vão acreditar that God is important to you. que Deus é importante para você. All right? Certo? Okay? Good? Good. Matthew 18 to 20 Yeah. talks about it. The highest power in the universe is there. Yeah. Right there. Bem aí. And it binds, you know, your wife, you are naked with your wife when you have sex? Sabe que você tá sem roupa, pelado com sua esposa quando você está fazendo sexo? I think so. Eu acho que sim, espero. But why are we not naked spiritually Mas por que nós não estamos nus espiritualmente with our wives? com as nossas esposas? The only time that you're really naked spiritually is when No you único pray. momento quando você está nu espiritualmente é quando você ora. It is so beautiful when my wife prays like this. She says, Lord, É tão lindo quando minha esposa ora dessa forma. Senhor, I'm so sorry that I'm so eu estou tão selfish. triste porque eu sou tão egoísta. Then I'm listening. E aí eu estou escutando. I say, wow. Uau! Wow. Uau!
The Holy Spirit told her. I did O not have to Espírito tell Santo disse, eu não precisei falar para ela. her. Okay? Ok. I was thinking that, but the Holy Eu estava Spirit. pensando, mas foi o Espírito Santo que falou. I think, oh, this is so good. Isso é maravilhoso. You know? When she confesses her sin, Quando ela confessa os pecados dela, I don't have to remind her of her eu sin. não preciso lembrá-la do pecado. Okay. Right? And she loves it when you confess your sin. E ela ama quando você confessa seu pecado. Yes, 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 yes. All right. Okay, so, Bible. A Bíblia. Saturate with the Bible. Seja saturado pela Bíblia. That brings moral authority to Isso your life. traz a autoridade moral para a sua vida. The second one, and that is to train yourself A segunda coisa é treinar a si to mesmo live a life filled by the Holy para Spirit. viver uma vida cheia do Espírito Santo. Now, I'm not going to spend a lot of time on this now because Eu não I vou believe, gastar muito tempo nesse believe ponto, your porque eu pastor is acredito que o preaching on seu this. pastor pregue muito sobre isso. but please ask your pastor to be practical. Mas, por favor, peça para os seus pastores que sejam práticos. Okay, who is filled by the Holy Spirit? Então, quem é que está cheio do Espírito Santo? The guy that speaks in tongues O homem que fala em línguas or the guy that loves like Jesus? ou o homem que ama como Jesus? What is the most important? Qual que é o mais importante? To speak in tongues or to love like Jesus? Falar em línguas ou amar como Jesus? And I think speaking in tongues is great. E eu acho que falar em línguas é ótimo. But the Bible is clear. Mas a Bíblia é The clara greatest of que all o maior things de todas as coisas is é to love like Jesus. amar como Jesus. You understand? Dá para entender? So, some people come to me Então algumas pessoas vêm até mim and they say, "Oh, God is so e eles good. dizem: "Nossa, Deus é I tão love the bom. Holy Spirit. Eu amo o Espírito I love Santo. Jesus." Eu amo a Jesus." I say, "Shh, Eu falo: "Shh, call your wife." chama sua esposa." Calls his wife. Aí ele chama a esposa. Does he love you? Aí ele ama você? Ah. Ah. Then you shut up about Jesus. Então você cala a boca And sobre the Holy Jesus Spirit, okay? e sobre o Espírito Santo, ok? Right? Certo. All right? Remember, Jesus came to earth Lembre-se, Jesus veio à Terra so that we can learn on earth para que how nós to live for Him. pudéssemos viver na Terra. So some viver people pra are Ele. in this spiritual bubble. Então tem pessoas que estão na bolha espiritual. That does not impress me at all. Isso não me impressiona nem um pouco. It is real things São coisas reais that really convince you that people que are filled realmente with the Holy te Spirit. convencem que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. So, when we are men together, Então, quando nós estamos juntos, homens then juntos, the big thing that we have to talk about então a is maior coisa sobre a qual nós deveríamos estar conversando é how the Holy Spirit como que o Espírito Santo fights against your luta flesh. contra a sua carne. Flesh, Sua carne. natural desires, Seus desejos naturais. fleshly desires. Seus desejos carnais. Okay, so let's check this out. Então vamos verificar In isso. your groups of 3, No seu grupo de 3, tell the rest. fala para o resto. What is your biggest fight? Qual é a sua maior luta? Money, Dinheiro, sex, sexo or power? ou poder? Tell your friends. Pode falar para seus What's your colegas. biggest fight? Qual a sua maior luta? Dinheiro, sexo Money. ou poder? Sex or power? Okay, Vamos lá? Olha o almoço. all right? Remember lunch? Okay. So the most important thing Então a coisa mais importante on how to be filled by the Holy Spirit
sobre como ser preenchido pelo Espírito Santo is that you have victory over the desires of the flesh. é que você tenha vitória sobre os desejos da carne. So please, Então, por favor, as a father, como um pai, speak to your son about this. fale com o seu filho sobre isso. So before my son Então, antes do meu filho went to the United States to play tennis on a ter scholarship, ido para os Estados Unidos jogar tênis, I spent 2 hours every night for 2 weeks eu conversava por 2 semanas, conversei com ele por 2 horas toda noite to talk on how do you allow the Holy Spirit para falar para ele sobre como você permite que o Espírito Santo to help lust in your life not to take hold ajudar of you. a lascívia a não ter o controle sobre você. Be real. Seja realista. This is on this earth that Se we for have to find the victory. Nesta terra que ele precisa encontrar a Okay. vitória. So how does a Christian look to a woman with his eyes? Então, como é que o cristão olha para uma mulher com seus olhos? That was the talk. É sobre isso a conversa. All right. Make sure as a father Então, certifique-se de como pai, that you talk to your sons você like this. fale com seu filho sobre isso. All right. Certo? Okay. Now you want to know how to do that. Agora você quer saber como fazer isso, né? Okay, I'll give you one. Vou te dar. Vou falar para vocês. All right. So when I was 18 years old, I loved Jesus. Quando eu tinha 18 anos, eu amava Jesus, But girls were really beautiful to me. mas as meninas eram muito lindas para And mim. in those days, E naqueles dias, the skirts were short as they are now. as saias já eram curtas como hoje, The mini, they called it the mini skirt. as mini came out. saias. And oh, I love beautiful legs. Eu adorava pernas lindas. So I would walk down the street, I say, wow. Então eu look at andava those pela legs. rua e eu falava, caramba, olha essas pernas. Now I always talk to Jesus as I walk. Eu sempre falo com Jesus I, enquanto eu Jesus, caminho. look at those beautiful E legs. eu falava, Jesus, olha aquelas pernas lindas. Then Jesus would say, I know. E aí Jesus falava, eu sei, I made them. fui eu que criei. Oh, thank you, Jesus. Eu falo, obrigado, Jesus. This is so São beautiful. tão lindas. If I get legs like that in my soup, I will eat soup the whole day. Se eu tivesse pernas lindas como essa na minha sopa, eu ia comer sopa o dia todo. So Jesus would say to me, but Então wait, Jesus ia falar para mim, espera, look at that tree. olha aquela árvore. That tree's got the same shape as the legs. Aquela árvore tem o mesmo formato das pernas. That branch of the tree. Aquele galho. Oh, yeah. É I can verdade. see. Verdade, tô But vendo. why am I not attracted to a tree? Mas por but que eu I'm estou attracted to the atraído por legs? uma árvore quando eu estou atraído pelas pernas? Oh, because I created you like that. É porque eu te criei dessa Oh, forma. Eu thank falei, you, Jesus. obrigado, Jesus. That I like legs Porque eu amo pernas and not e trees. não árvores, This is much better. que é muito melhor. And then I'll talk like this. Then Jesus would say, E you eu know falava what? isso e Jesus falava, I don't mind that you see the legs, eu não me importo que você veja as pernas, but there's something else that I mind. mas eu me importo muito com outra coisa. I created that woman Eu criei aquela mulher in my image. à minha imagem. And you just now, with your eyes, E justo agora, com seus olhos, devalued her to a você body desvalorizou ela para um corpo and not a person. e não uma pessoa. She's a body Ela é um corpo in your mind na sua mente and not a person. e não uma pessoa. I have a problem with that E eu tenho problema com isso, because you devalued my creation. porque você desvalorizou a minha criação. And I have a serious problem E eu with tenho um that. problema sério com isso. Never devalue Nunca what I created. desvalorize o que eu criei. Never. Nunca. Oh, so? Então, Now you talk to me agora você disse para mim about me in that person. sobre eu naquela pessoa. At the beginning. No começo. And then, Tá now I understand. Agora eu entendi. And God trained me to Deus me look treinou at His representation in a person. a olhar para a representatividade dele numa pessoa. And you know, from then, I looked at women differently. E aí, a partir daquele instante, eu olhei para as mulheres de uma forma And diferente. actually, E, it na changed my verdade, mind. mudou a minha mente. It changed my mind to look at you differently.
para olhar para vocês de uma forma Because I diferente. cannot see you as a body. Porque eu não consigo ver vocês como um corpo. I see you as a representative of God. Eu vejo vocês como representantes de Deus. Which means I never see a person alone. O Never. que significa que eu nunca vejo uma pessoa sozinha. When I look at you, I see many people around Quando eu you vejo você, eu vejo várias pessoas à that are sua not here, volta that are not here. que não estão aqui. People that God has asked you to influence. People that God has asked him as his representative to influence. Vejo pessoas ao redor de você que são as pessoas que Deus colocou para que você influencie. So when I look at you, I never see you. Então, quando eu olho para você, It's impossible. eu nunca vejo você I see sozinho. you Impossível. and all the people you will influence through Eu your vejo adventure. você e as pessoas que você influencia com sua vida. I see all the patients and the doctors. Eu vejo todos os pacientes, When dos I see you, doutores, you understand? quando eu vejo você. I see people with other people Eu vejo there, pessoas com outras pessoas. which means O que quer I dizer don't devalue you. que eu não posso desvalorizar você. Every time I look at you, Quando eu vejo você, eu olho para você, you are great você é ótimo. because God made you Porque Deus fez você for his purposes. para o Can propósito you dele. see the difference? Você pode ver a So you diferença. train your eyes. Você treina os seus olhos. With women, it's the same. Com mulheres é a mesma coisa. Train them. Train your Treine-as. eyes. Treine Okay. os olhos You got to dela. help your son. Ok? Okay? Você quer ajudar o seu Good. filho? É isso All aí. right. Okay, so if you follow on in your book, this one Seguindo here. no seu livro, So the fight from the flesh against the spirit, a luta da carne contra o espírito, flesh against the spirit, Galatians 5 verse 17. Gálatas That is the big 5:17. fight. Essa é uma grande batalha. And so if you surrender yourself to the Holy Spirit Então, se você se entregar ao Espírito Santo consistently every day, consistentemente, todo Every dia, day, every todo minute. dia, todo then you will minuto, have victory. então você vai ter vitória. And you will have authority. E você vai ter autoridade. Okay, to obey what the Spirit says Obedecer o is que o Espírito super fala important. é muito importante. And when your children come to you, E quando seus filhos vierem até você, it is very important that they will é understand importante que eles entendam that you are not speaking from your que mind, você não está falando da sua mente, from your soul. da sua alma, You will speak from the Spirit. você está falando a partir do seu espírito. This is Watchmanese concept. Esse é o conceito do From the Watchman, inner man. de dentro do homem interno. And therefore, sometimes they ask you a question and you know the answer, Algumas vezes eles perguntam alguma coisa e você sabe a resposta, but you will not answer mas você não vai responder, because you will say, let me speak to God first. porque você vai falar, deixa que eu falar So com that Deus you can primeiro, pray para que você possa to orar find out e what is the best pensar answer e for encontrar now a melhor resposta para as dar, the Spirit led you to say. quando o Espírito Santo te guiar Alright. para essa resposta. Okay. Ok? So authority comes Então a autoridade vem from saturation by the Word de of se God, saturar da palavra de Deus, from practically living by the de guidance of the Spirit. praticamente ser guiado pelo Espírito Santo. Number 3, Número 3, from purifying your conscience. ao purificar a sua consciência. Now, you can read, there are many things that I wrote how Tem to muitas purify coisas your escritas conscience. aí sobre como purificar a sua mente, But one of the most important things is mas uma das coisas mais to importantes understand that my conscience is not necessarily pure. é de entender que a minha consciência não é necessariamente pura. In South Africa, Na África do Sul, I had to get myself a black friend ele teve que achar um amigo negro to help me think like black people think, para ajudá-lo a pensar como pessoas negras pensam. because I'm not black. Porque eu não sou preto, não sou negro. I don't feel what they feel. Eu não sinto o que eles sentem. And in the South African context, E num contexto very different da to África Brazil. do Sul, bem diferente do Brazil Brasil. is the most non-racist country in the world. Brasil é o país mais não racista do mundo. I think. This is what people tell me. Isso é o que as pessoas me dizem. But it's not the same in South Africa. Mas não é a mesma coisa na África in do America Sul e and nas other outras places. Américas e outros lugares. So I had to sharpen my conscience Então eu tinha que afiar minha consciência so that I can create a sensitivity. para que eu tivesse uma sensitividade maior. But let me give you one more. Deixa eu te dar mais um ponto. You cannot know God Você não vai conseguir conhecer a Deus well enough o bem o suficiente if you do not know poverty. se você não conhecer a pobreza. I was sleeping in a shack one night Estava dormindo numa barraca um dia,
Because barracão. God sent me to sleep with the poor. Porque Deus me enviou para dormir com os pobres. And in that shack that night, E naquele barracão, aquela noite, God said to me, there's a part in my heart Deus falou, tem uma parte no meu coração that you can only understand que você só vai conseguir entender if you understand se poverty. você entender a pobreza. Because the problem with poverty Porque o problema da pobreza is that you feel so weak. é que você se sente tão fraco. If you have no money, Você não tem dinheiro, you feel so weak. você se sente muito fraco. You know you feel strong when you have money? Você sabe quando você se sente forte, quando você tem dinheiro? When you can pay? Quando você pode pagar You alguma can say coisa? to your friends, okay, let's have coffee. Você pode falar para os seus amigos, vamos And lá at the tomar end um of coffee, café. E no final Enough do coffee, you say, café, no, don't worry, don't não, worry. não, não se preocupa, I'll pay. eu pago. You feel strong? Você se sente forte. That's the opposite with poverty. É o contrário com a pobreza. So if you want to understand God, Então, se você quiser entender a Deus, dependence, a dependência, blessed are the meek. bem-aventurados são os mansos, Blessed are the dependent. bem-aventurados são os dependentes, Poor people are like that. porque pessoas assim, Blessed are the poor in spirit. bem-aventurados são os pobres de espírito, Poor people are like that. pessoas pobres são assim. So, point to your friend Então, and say, aponta para o seu amigo e fala, you need a poor friend. você precisa de um amigo pobre. A really poor friend. Um amigo realmente You pobre. need a poor friend. I guess they're saying, I'm the weak. I'm the poor. You need me. Please. And the same with your children. E a mesma coisa com seus filhos. They need poor Eles friends. precisam de amigos pobres. Don't let them only mix with rich friends. Não deixe que eles se misturem só com amigos ricos. Let them mix with real Deixe poor que eles friends. se misturem com pessoas realmente pobres. They will learn a lot. Eles vão aprender muito. It's not that the poor needs the rich needs the Não poor. é que os pobres precisam dos ricos, é que os ricos precisam dos pobres. And that will shape your conscience E isso vai mudar a sua consciência to think in the right way. em pensar da maneira correta. He's talking about in the book you talked about your kids buying gifts for the poor, and he wants to know if you have another experience to share about that Oh, subject. yeah, many. Várias. Okay, let me select one. Ok, selecionar uma aqui. Actually, I can show this to you because I'm not going to speak that session. Vian is going to speak, so let me show you one. Então ele vai falar Slide. aqui, o Vian vai falar sobre essa sessão que ele vai mostrar, mas ele quer mostrar algo. Look at this. And this is why I say what I say. E é por isso que eu digo o que eu digo. Sorry, it's not on this slide. I just want to put another slide on it. So Vai we can- trocar de slide aqui para achar. I hope it can go fast. Aha. Okay, let me tell you this story. Contar essa história para vocês. Okay. So there my children were, I think the small one was 7 or something like this. Meu filho mais novo, eu acho que tinha uns 7 My anos. son was probably 9, Meu could outro be a little filho, less. 9. And my other daughter was like 12. E a nossa Okay. filha tinha 12. So it was Christmas time, Então era a época de Natal. and we bought presents for the poor children in the, E nós in the town. compramos presentes para as crianças pobres da comunidade. But I want to tell you something now, Mas eu quero te contar algo agora, how that changed the life of my children. de the como lives of my isso children. mudou as vidas dos meus filhos. So here we go to the shop, Então a gente foi para a loja and I gave them money to buy their poor friends. e eu Gifts dei for dinheiro Christmas. para que eles pudessem comprar presentes de Natal para os amigos pobres. But the idea was that the friend would
select the gift. Mas é que a ideia era que os amigos iam escolher os And presentes they will just pay for it. e eles só iam pagar. So my son, Então, o meu filho, that little guy, o rapazinho he ali, came and he ran up to me. He said, Dad, I Então need ele- more money. ele correu, veio até mim e falou, pai, eu preciso de mais dinheiro. So I said, why? Eu falei, por quê? He said, because you will not believe me, Dad. É porque você não vai acreditar em mim, pai. I said, of course I will believe Claro you. que eu vou acreditar em He você. said, Dad, you will not believe Pai, me. você não vai acreditar. I said, come on, man. Então eu falei, ah, I got a rapaz, little bit irritated. eu fiquei um pouco irritado. I will believe you. Eu vou acreditar em você. He said, my friend, Ele falou, meu that amigo, guy, aquele rapaz, bought himself a doll. ele comprou uma boneca. I said, a doll. Aí eu falei, uma He said, a boneca? doll. Uma boneca. I said, a doll. Uma boneca? He said, a doll. Uma boneca. I said, I don't believe you. Eu não acredito em você. So he said, I told you. Aí ele falou, eu disse pra você, te falei. Now my mind is going. Minha cabeça agora tá Remember, correndo. this is 30 years ago. Isso foi 50 anos atrás. No problem LGBTQ Não stuff. tinha LGBTQ, Then. essas coisas todas. Okay. All right. So my mind is going, what is happening here? Então minha mente estava, o que está acontecendo So I aqui? said, so why did he buy a Ela falou, doll? ai, por que ele comprou uma boneca? He said, Dad, he Ele bought a falou, doll for his sister Pai, ele comprou uma boneca para a irmã dele, back home. que está em casa. The first time in his life A primeira vez na vida to dele buy himself a new que ele gift. podia comprar um presente para ele, And he did not think of himself. ele não pensou nele mesmo. He thought of his sister back home. Ele pensou na irmã dele em casa. Man, me and my wife started to cry. Eu e minha esposa começamos I a said, how chorar. much money do you Eu need? falei, quanto dinheiro você precisa? But wait. Mas espera. That's just half of the story. É a metade da história só. So we go home, Então a gente vai para casa, forget about this. esquece disso tudo. 30 years later, 30 anos depois, almost 30. quase 30. Now my son is 35 years old. Meu filho tem 35 anos de idade I get a phone call. e eu recebo uma ligação My son phoning me. do meu filho. Dad, Pai, are you okay if I buy my friend a home? você tá ok contigo se eu comprar para meu amigo uma casa? I said, George, Eu falei, Jorge, you don't have a house. você não tem uma casa. Now you want to buy your friend a house? Você quer comprar uma casa para o seu amigo? He said, Dad, Eu falei, pai, is it important to have your own house before you buy your friend a house? é importante que você tenha sua própria casa antes de comprar uma casa para o seu amigo? And it all happened Tudo aconteceu because of that guy por conta daquele rapazinho. teaching my son Ensinando meu filho to not think of yourself a first. não pensar em si primeiramente. You got it? Entendeu? You understand what I'm talking about? Tá entendendo o que eu estou You falando? need a poor friend. Você precisa de um amigo pobre. You need a poor friend. Você precisa de um amigo pobre. Our conscience. Our conscience is the mechanism A nossa consciência é um mecanismo where the Holy Spirit works onde o Espírito Santo trabalha through the Bible através da palavra to sharpen my conscience. para afiar a nossa consciência. But Mas we must make sure a gente precisa se that we certificar get into situations que a gente se coloque em situações that will cleanse our que conscience. vai limpar a nossa consciência. So me and my children, Então eu, meus we went to filhos, Mother Teresa's home in Calcutta, India, nós fomos para a Índia, Calcutá. and we worked with the dying people there. Nós fomos na casa da Madre Teresa ajudar com as pessoas que it estavam changed morrendo. Everything in our E isso minds. mudou totalmente as coisas na nossa mente. That's why it is so dangerous É por isso que é tão perigoso to grow your children in a bubble, criar suas crianças dentro de uma bolha. a bubble that we call comfort. A bolha que você chama de conforto It is the most dangerous thing. é a coisa mais perigosa You learn que você vai nothing. fazer. Você não in vai a aprender comfort zone. nada na sua zona de conforto. You learn nothing in a Você comfort não zone. aprende nada na zona de Please, conforto. Por please, favor, please, por please. favor. So ask God, Então, pergunte a Deus, peça a Lord, Deus. Deus, sharpen my conscience afie a minha consciência so that I can feel like you feel, para que eu Lord. possa sentir como o Senhor sente. I will be angry with the things that make you angry. Eu vou estar irado contra as coisas que deixam o Senhor I will have irado. joy with the things Eu vou that ficar give you alegre joy. quando as coisas te deixam alegres. I will have compassion with the Eu people vou ter that you have. compaixão com as pessoas que você tem Shape compaixão. my conscience, God. Molda a minha consciência, Senhor. Very important Muito importante. if you want to be a person of authority. Se você quer ser uma pessoa de autoridade.
The consciences of people are seared. As consciências das pessoas estão They don't feel what they should feel. queimadas, né? Eles não conseguem sentir o que eles deveriam sentir, estão anestesiados. Unfortunately, the gaming thing Infelizmente, a questão de making people jogos insensitive fez as everywhere. pessoas insensíveis. We better make sure that our children, É melhor que a gente se certifique que os nossos filhos that they have a conscience left, tenham ainda uma consciência sobrando, that they can still cry daí que eles ainda consigam chorar with people in pain, com as pessoas que estão em dor, because one of these days they may not be able to cry. porque em anymore. alguns dias desse, talvez eles nem consigam chorar mais. Got it? Entenderam? Okay, good. And then the next one. So Próxima coisa. back to the previous slide set. So the first one is saturated with the Então, Bible. primeiro, saturar-se da Bíblia, da palavra. The second one is the Holy Spirit that must lead us. O segundo é o Espírito Santo deve nos liderar, And nos the guiar. third one is the conscience. E o terceiro é purificar a sua consciência. And then we come to number 4. E a quarta coisa, Confront immoral values. confrontar valores imorais. Guys, please. Rapazes, por favor, The statistics, like Vian said yesterday, as estatísticas, como o Vian disse on ontem, how many people watch pornography de quantas pessoas assistem pornografia, is absolutely shocking. é chocante, absolutamente chocante. Actually, that statistics tell us that in this room, A estatística diz, então, que nesta sala, 30% of you 30% are de watching vocês pornography estão regularly. assistindo pornografia regularmente. yes, amongst Christians. E isso entre cristãos. So we got to fight it, Então a gente precisa lutar contra isso. because that is the most damaging thing you Porque can essa é a ever coisa do mais danosa que pode acontecer for your spiritual life. para a sua vida espiritual. Must fight it. Você precisa lutar contra isso. Okay, so how are you going to fight it? Então, como é que você vai lutar? Can I help you? Posso te ajudar? If you're a man Se você é um homem and you have testosterone, e você tem testosterona, your eyes will desire to see naked women. os seus olhos vão desejar ver mulheres nuas. And don't try and look holy E não tente se parecer santo, as if you don't want to see that. dizendo que você não quer ver essas coisas. Say to your friend, Fala pro seu amigo, you also want to see that. você I também know. quer ver mulheres nuas. You will not fool me. Você não vai me enganar. Okay. All right? So now we must fight this. Então agora a gente precisa lutar contra isso. So one morning, Uma manhã, I was studying the Bible eu estava estudando a Bíblia in Job chapter em 31. Jó 51? Job chapter 31. 31. Jó 31. And it is also in the Portuguese Bible, you can check. E também está na Bíblia em português, você pode verificar. Let me tell you what is there. Deixa eu falar o que tem lá. Em português não. Check your Bible. Verifica aí sua The Bíblia. first verse says, O primeiro versículo diz: I covenanted my eyes eu fiz uma aliança com meus olhos, never to undress a woman with my eyes. nunca tirar as roupas de uma mulher com meus olhos. Verse 9 to 12. Versículo 9 a 12. If my eyes Se os meus olhos have looked lustfully to my tiverem neighbor's olhado wife, para a esposa do meu vizinho de maneira lasciva, I invite God eu peço para que Deus to send men to sleep with my wife. mande homens para dormir com a minha esposa. Check, it's in your Bible. Verifica aí na sua Bíblia. So when I read that in the Então, Bible, quando eu li isso na Bíblia, I was so shocked, fiquei chocado. because this is how he prays to God. Porque esse foi como ele orou ao Senhor. God, today, if I look lustfully to a woman, Deus, se eu olhar com lascívia para uma mulher hoje, send men to sleep with my wife. envie homens para dormir com minha esposa. And God said to me, E pray Deus that falou para prayer. mim, faça essa oração. Pray that prayer. Faça essa oração. I said, no, Eu falei, não, I'm not going to pray the prayer. não vou fazer essa oração. God said, pray the prayer. Deus falou, faça essa oração. If you don't, Se você não fizer, I will pull my blessings away eu from vou you. tirar as minhas bênçãos de você. Okay. Tá bom, tá bom. But can I negotiate? Mas eu posso negociar aqui?
God said, okay, let me listen. What Ok, do you say? estou escutando. I said, I'm not going to pray that prayer. Eu falei, eu não vou fazer essa oração. I don't want women to sleep with my wife. Eu não quero outros homens dormindo com I minha will pray esposa. another prayer. Eu vou fazer uma outra oração. And then you can give me permission if I can pray that prayer. E aí você vai me dar permissão se eu posso realmente fazer essa So oração. this was the prayer. Essa foi a oração. I covenant my eyes Eu faço uma aliança com meus olhos, with God and with my son, com Deus e os meus filhos, that my son will always ask me, Dad, que o meu filho vai sempre me what perguntar, did you do with your eyes pai, o que você fez com seus olhos? when you were alone in the hotel, Quando você estava sozinho no hotel, working on your computer? trabalhando no seu computador. And I will give him instruction to ask me very E often, eu vou dar instruções para que ele faça a pergunta bem Dad, frequentemente. what did Pai, you do with your eyes O this que week? você fez com seus olhos essa semana? And if ever I lie to him, E se alguma vez eu mentir para ele, I invite God to strike me with lightning and kill me on the spot. eu peço para que o Senhor mande um raio e me mate no momento. This is what I prayed. Foi isso que eu orei. I will never lie to my son. Eu nunca vou mentir para meu filho. And do you think E você acha that I want to tell my son que eu quero falar para o meu filho? I was unfaithful to his mother Eu não fui fiel com a sua by mãe watching pornography? ao assistir pornografia? I will not do that. Eu não vou fazer isso. So I cannot lie, Então eu não posso mentir. and I don't want to say this to my son. E eu não quero falar isso para meu filho. So I avoid pornography. Então eu evito a pornografia everything in com me. tudo que eu tenho. So when my son asks me, Dad, Então quando meu filho me pergunta, pai, but if you watch from the channels, you flick the mas se channels, você estiver mudando os canais and suddenly you see there's a bad scene, e de repente você vê que tem uma cena ruim, did you pause for 1 second? você parou por um segundo? I tell you this, I did confess once, I said, you know what, Eu falei, uma vez eu confessei para ele. I paused for 2 Você seconds, sabe, eu parei 2 segundos. and then I had to confess. E aí eu tive que confessar. I'm not going to confess again. Eu falei, eu nunca mais To vou my son. confessar isso novamente pro I meu have too much filho. respect for me, myself, and my son. Eu tenho muito respeito por mim, pelo So meu I filho. asked my son because it's the most difficult thing Então eu pedi pro meu filho, porque ele é a coisa mais difícil to confess to him, para quem eu possa confessar. which means Que quer dizer, I avoid it. eu evito. And I know when I'm weak, E eu sei quando eu estou fraco, when I pour myself out spiritually to people, quando eu me entrego espiritualmente para as and I pessoas, fly home, quando eu volto para casa, when I come at the airport, quando eu estou no aeroporto, and there is this bookshelves e aí tem várias estantes de with livros half-naked women, com mulheres seminuas, I trained myself. eu treinei a mim If I mesmo. see there is a bookshop, Se eu vejo que tem uma loja de livros, I walk on the other side, eu ando pelo outro lado, where they only have ice cream and food. onde eles só tem comida e sorvete. Then I lust after the ice cream. E aí eu tenho lascívia pelo sorvete. That's much better. Essa é a minha experiência, é bem melhor. Got it? Entenderam? Guys, you want to train yourself Rapaz, vocês querem treinar a si mesmos so that your sons, para que seus filhos, your daughters can suas follow your example. filhas possam seguir o seu exemplo. But it's not easy. Mas não é fácil. So you got to put Então things in você place precisa colocar as coisas em ordem, that can keep you accountable. que possam te manter sob a And a that prestação brings de me to the contas. last one. Então vamos para a última And último then we have ponto. lunch. E aí a gente vai almoçar. So the last one is this. And that is get people to keep you accountable. A autoridade moral, então, cresce com submissão à prestação de contas. We will talk about your mentor later on. A gente vai falar sobre o seu mentor mais tarde And the 10 people in your life that e must as keep you 10 accountable. pessoas na sua vida que vão estar lá para prestar contas. Okay, but let me give you one practical one, and then we can go Então into it. vou dar uma coisa prática e a gente vai almoçar. So I asked my 6-year-old daughter Então eu pedi para minha filha de 6 anos, long time ago, bastante tempo that atrás, she must check my relationship with my wife. que ela deveria verificar o meu relacionamento com minha esposa. Why did I ask her? Por que eu perguntei para ela, pedi para ela? Because she is super sharp. Porque ela é muito atenta. She sees everything. Ela consegue ver tudo. So, and I said to her, Então eu falei para ela, if I do not show love to mommy, se eu não estiver mostrando amor para a mamãe, I want you to tell me. eu quero que você me diga. Anything I do wrong to mommy, Qualquer coisa que eu fizer de errado com a mamãe, I want you to tell você me. vai me dizer. But this is how you do this. Então é assim que você faz. You just say, let's walk the dog.
Mas aí você vai dizer o seguinte, vamos passear com o And cachorro. as we walk the dog, E enquanto a gente vai andar com o You tell me cachorro, what I did você me wrong. diz o que eu fiz de errado. so I forgot about this. Então, eu esqueci sobre isso. And then suddenly one day, E aí, um dia, de repente, she said, Daddy, ela fala, papai, let's walk the dog. vamos andar com o cachorro. I said, no, it's 12 Aí eu o'clock. falei, não, são 12 horas. We walk the dog 5 o'clock. A gente anda com ele às 5 She horas. said, Daddy, Aí ela falou, papai, read my lips. leia Let's minha boca. walk. Vamos the andar dog." com o cachorro. And suddenly I De realized, repente, oh, eu falei, my. rapaz, I must have done something wrong. eu fiz alguma coisa de errado. So we took the dog. Então, levamos o cachorro walked para outside. passear lá do lado de fora. She said, Daddy, E ela falou, papai, what you said to mommy was o not que wrong. você falou para mamãe não estava But your certo. attitude Mas a sua atitude was not with love. não foi com amor. And you trained me E você me treinou that everything without love is sin. que qualquer coisa feita sem amor é pecado. You committed sin. Você cometeu o pecado. So I said, Eu falei, wow, if I committed sin, I must confess to God. se eu cometi um pecado, eu preciso confessar a She Deus. said, yes. Sim, You ela must falou, confess to God. vamos confessar a Deus. So I prayed, Então eu orei, I confessed, confessei. and then I said, okay, because I committed sin in front of you, you must be there when I ask forgiveness. Então eu falei para ela que como eu cometi um pecado na sua frente, você precisa estar lá para quando eu for pedir perdão. Come, let's go talk to mommy. Então vamos falar com a mamãe. So I went to my wife. Fomos lá na minha I said, esposa e "My eu falei, daughter, minha filha, She told me that ela I me did not say disse this with love. que eu não falei algo com amor. I'm so sorry. E eu sinto muito. Can you please forgive Você me? pode, por favor, me perdoar? She said, yes, and Ela she falou hugged sim, me. claro, e abraçou. As she hugged me, E enquanto ela abraçava, I looked over my eu shoulder, olhei atrás no meu ombro and my daughter was standing there by the door, e minha filha estava lá do lado da porta, 6 years old, 6 anos de idade, keeping me accountable. mantendo eles sobre Make prestação de sure contas. That you Certifique-se get people that de can que check você your life. tem pessoas que possam verificar a sua vida. And that will help you Isso vai te ajudar to live with authority. a viver com autoridade. Amen? Amém? Okay. Certo. First thing, responsibility Primeira of a coisa, father, Da responsabilidade do pai, he establishes moral ele authority. estabelece a autoridade moral em casa. Then you'll have heaven at home. E aí você vai ter o céu no seu lar. Amen. Amém. Lunchtime. Hora do almoço.